Tá. Primeira videoaula do professor Pedra. Então aqui nós temos um circuito onde temos 3 resistores e 2 fontes. Então esse circuito não pode ser resolvido pela lei de Ohm, pela primeira lei de Ohm. Então para resolver tem que usar Kirchhoff. E aí Kirchhoff diz que a soma das tensões num circuito desse tem que ser igual a zero. Então eu tenho 2 baterias, né? Uma de 6 volts e uma de 15 e 3 resistores em série. Então a soma das tensões da bateria com as quedas de tensões, que eu chamei de V1, V2 e V3, tem que dar igual a zero. Então, montando as equações, né, você escolhe a corrente, bota a corrente arbitrariamente, escolhe uma posição da corrente, e aí eu parto, como eu botei a corrente partindo dessa bateria, então esse menos 6 é porque eu estou seguindo de menos 6 volts, né, no sentido horário, tá? Então fica menos 6 volts, mais a queda de tensão V1, mais a queda de tensão V2, mais a queda de tensão V3, mais 15 volts, porque eu cheguei em 15 pelo lado do mais. Pronto, montei a equação das quedas de tensões, igual a zero. Daqui agora é só resolver, né? Então, resolvendo aqui, eu tenho que, quem é V1 é resistência, pela primeira lei de Ohm, resistência vezes corrente. A resistência é 1 vezes a corrente, que é I, que eu não sei. A corrente está em série, eu não sei. Eu quero achar a corrente. Mais, quem é V2, 4,7 vezes I, que é a primeira lei de Ohm, resistência vezes corrente. Mais, quem é V3, 3,3 vezes I, que é resistência vezes corrente. Mais 15, que eu já tenho a tensão, igual a zero. Então, eu substituí nessa segunda linha os valores, né, da primeira linha aqui. Ou seja, substituí os valores na equação. Tensão, que a de tensão é R vezes I. Agora é só fazer a conta. Então, eu tenho que menos 6 mais 15, né, eu mantenho, igual, mais, né, I, uma vez I dá I, mais 4,7 vezes I dá 4,7 I, mais 3,3 I, 3,3 I. Somando todas as letras, os números com I, dá 9I, né? 1 mais 4,7, 5,7, mais 3,3, 9, né? 5,7 com 3,3 dá 9I. É como se eu tivesse aqui X, né? 1x mais 4,7x mais 3,3x daria 9x. Eu só botei I aqui porque a corrente é o que eu quero achar, igual a zero. Fazendo a conta, né? Menos 6 mais 15 dá mais 9, mais 9i igual a zero. Então eu quero achar I, ó, passo isolo I, né? Passo o 9 que está positivo para o outro lado negativo, fica menos 9. I vai ser igual a menos 9, o 9 de cá está multiplicando, passa dividindo. Menos 9 mais 9 dá igual a 1 ampere. Menos com mais dá menos 1 ampere. Significa que o que eu arbitrei aqui para a corrente, esse menos, né, porque não tem corrente negativa. Esse menos significa que é o contrário. A corrente está circulando no sentido contrário, mas não tem problema a questão do sinal. Então, como é que eu acho essa corrente? Diferente da lei de Ohm, que quando a gente achava a corrente, se eu tivesse só a bateria, né, eu somaria os resistores em série, pegava a tensão, né? A lei de Ohm diz que a corrente é a tensão por resistência. Pegava a tensão, você dividia pela resistência total e achava a corrente. Aqui é diferente, aqui a gente tem que fazer, Kirchhoff, aqui a gente tem que fazer as quedas de tensões e no final achar a corrente, que é I igual a menos 1 ampere. Beleza? Muito obrigado.